Agora nós vamos fazer da nossa Santa Rita o bracinho. Nós vamos utilizar aqui o mesmo tom de pele que nós utilizamos ali para fazer o rosto, é o 7564. E nós vamos começar com um anel mágico, a gente vai começar pela mão, um anel mágico, e nós vamos fazer 6 pontos baixos nesse anel mágico. Então, já prendi o ponto, nós vamos fazer então 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos no anel mágico. Nós vamos puxar aqui o nosso fiozinho para fechar o nosso anel. Vamos colocar um marcador e vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Portanto, são 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, em cada ponto baixo, a gente faz um aumento, né? 2 pontos baixos. Então, eu fiz aqui o primeiro aumento, no segundo ponto, segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento, e aqui por último, o sexto aumento. Agora, nós vamos fazer, na nossa terceira carreira, 12 pontos baixos, ou seja, é uma carreira de ponto sobre ponto. Então, sem aumento e sem diminuições, ponto sobre ponto, e nós teremos no final da carreira 12 pontos baixos. Então, é só a gente seguir pontos baixos até o final da nossa carreira. Chegando aqui no final, último ponto, fechamos com 12 pontos baixos. Vamos desenrolar aqui o nosso trabalho, né, para ele ficar do lado direito certinho. E agora, na nossa quarta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Ó, então, um ponto baixo e nos próximos 2 pontos, uma diminuição. Então, a gente pega só nas alcinhas da frente, puxou, fez ponto baixo. Então, a gente vai seguir essa sequência de um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. No final dessa carreira aqui, nós teremos um total de 8 pontos baixos. Ó, então, último ponto, carreirinha finalizada. A mãozinha da nossa Santa Rita já está pronta. Agora, a gente vai efetuar a troca de cor. A gente vai trocar para cor branco, para fazer a manga da túnica que ela está usando, né? Que ela costuma usar na sua vestimenta. Então, eu vou desfazer o último ponto que nós fizemos aqui, vou deixar as 2 alcinhas na agulha e aqui a gente vai fazer a troca direta, tá? Então, a gente já pega o fio branco e aqui, né, nesse último ponto, a gente já puxa o fio branco e a gente já começa a crochetar com o fio branco. Então, aqui, com o fio branco, nós vamos fazer 8 pontos baixos. Então, é só seguir por toda a volta com 8 pontos baixos. Lembrando de fazer pelo menos uns 2 pontos baixos com esses fiozinhos aqui que nós acabamos de efetuar a troca de cor. Eu já posso cortar o fiozinho bege, porque eu não vou usá-lo mais. Vou colocar ele aqui no cantinho. E agora a gente continua, tá? Então, são 8 pontos baixos. Até chegar no final. Essa aqui foi a nossa quinta carreira. Então, vamos colocar esses pedacinhos de fio aqui pra dentro, já pra facilitar o nosso trabalho. E essa primeira carreirinha em branco aqui foi a nossa quinta carreira. Então, nós vamos fazer da sexta até a 10ª, ponto sobre ponto, com 8 pontos baixos. Então, a carreira 5 já tá pronta. A gente vai fazer da carreira 6 até a carreira 10 com ponto sobre ponto, tá?
Então, eu vou fazer as minhas carreirinhas aqui e já volto com vocês pra gente finalizar essa peça. Carreiras finalizadas. Fizemos aqui, então, 6, 7, 8, 9, 10. Então, fizemos 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas de ponto sobre ponto e no final aqui ficamos com 8 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer mais um ponto baixíssimo aqui só pra finalizar. Agora, a gente já pode cortar o nosso fio. Vamos tirar o marcador. Vamos puxar o nosso fiozinho aqui. E agora, a gente vai colocar um pouquinho de enchimento. Então, não precisa ser muito enchimento, é só o suficiente para a mãozinha não ficar murcha. Está pronto a nossa primeira parte aqui do bracinho. Vamos reservar essa partezinha. E agora, nós vamos começar com o fio preto. Nós vamos fazer a manga. Nós vamos começar novamente com um anel mágico, 6 pontos baixos no anel mágico. Então, prendi 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos no anel mágico. Vamos puxar, vamos marcar aqui o nosso último ponto. E agora, na próxima carreira, que é a nossa segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, um ponto baixo, no próximo ponto nós vamos fazer um aumento. Novamente, um ponto baixo, um aumento. E aí, nós vamos repetir isso mais uma vez. Um ponto baixo e, por último, aqui, um aumento. Terminamos, então, a nossa segunda carreira com 9 pontos baixos. Agora, aqui, a gente vai fazer uma sequência de ponto sobre ponto, tá? Então, deixa eu puxar aqui para fechar bem o anel mágico. E nós vamos fazer uma carreira, algumas carreiras de ponto sobre ponto. Então, da terceira carreira até a carreira número 10, portanto, são 8 carreiras, nós vamos fazer de ponto sobre ponto com 9 pontos baixos. Então, a próxima carreira, que é a carreira de número 3, nós vamos fazê-la e depois fazê-la até a carreira de número 10. Então, são 8 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer as minhas 8 carreirinhas e volto já para a gente poder continuar. Carreirinhas finalizadas. Então, fizemos aqui as nossas 8 carreirinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Agora, então, nós vamos para a carreira de número 11, porque aqui foi da carreira de número 3 até a número 10. Então, vamos tirar esse marcador daqui, vamos colocá-lo aqui em cima e nós vamos fazer na carreira número 11 um ponto baixo e um aumento. Então, vamos começar com um ponto baixo, no próximo ponto, um aumento, e nós vamos repetir isso por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Diferente do que a gente está acostumado, essa daqui vai terminar com um ponto sozinho, tá? Porque nós temos um número ímpar de pontos aqui. Então, fechamos a carreira com 13 pontos baixos. Na carreira de número 12, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento 4 vezes e vai sobrar um ponto sozinho. Então, 1, 2 pontos baixos, um aumento. E nós vamos repetir, né? Foi o primeiro aumento, são 4 vezes. 2 pontos baixos, segundo aumento. 2 pontos baixos, terceiro aumento. 2 pontos baixos, quarto aumento. E aí, o último ponto é sozinho, porque nós estamos com uma carreira com um número ímpar de pontos. Então, aqui nós ficamos com 17 pontos baixos. Agora, aqui, nós vamos fazer 3 carreiras
de ponto sobre ponto com 17 pontos baixos. Então, são 3 carreirinhas, tá? Que nós vamos subir aqui para poder finalizar a nossa manga, tá? Então, eu vou fazer minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto com 17 pontos baixos e volto aqui com vocês. Carreiras finalizadas, então, fizemos aqui 1, 2, 3 carreirinhas de ponto sobre ponto com 17 pontos baixos. E agora, a gente faz um ponto baixíssimo aqui para fechar a nossa carreira. Eu vou fazer mais um até, para ficar bem disfarçadinho. Então, eu fiz 2 aqui, pontos baixíssimos. Agora, a gente já pode deixar o fio aqui um pouquinho mais longo, porque a gente vai precisar para costurar a nossa segunda partezinha aqui, tá? Então, deixa o fio um pouquinho mais longo. Não precisa ser muita coisa também, não, mas, né, um pouquinho que dê pra costurar. Agora, aqui, a gente vai colocar um pouco de enchimento. Enchimento colocado, já vou tirar esse marcador aqui. Agora, nós vamos unir as nossas 2 partes. Colocar esse fiozinho aqui pra dentro, pra ficar certinho. E nós vamos colocar uma sustentação nesse bracinho, que é o arame. O meu já está pronto, eu cortei, mas é bem simplesinho fazer. Eu cortei ele com 11 centímetros ao todo. Dobrei a pontinha de cá, dobrei a outra pontinha também. E ele ficou com mais ou menos 8, 9 centímetros, tá? Então, 9 centímetros já é suficiente. Caso você esteja com dúvida, às vezes o seu ponto é um pouco maior ou menor, ou você está fazendo com um fio diferente, você mede, né, depois do arame pronto, se ele vai conseguir ficar nas extremidades do bracinho, tá? Então, com as pontinhas dobradas aqui para não espetar, bem protegidinha. Se você quiser até colocar uma fita, né, aqui nas pontinhas, pode colocar também. Como eu falei, esse aqui é um item de decoração, se fosse uma boneca ou algo assim, eu até iria colocar. Mas como esse é um item de decoração, ele vai ficar mais quietinho, então eu não vejo necessidade de fazer isso. Mas, né, se você é mais perfeccionista ou você tem esse costume, né, de fazer isso, de enrolar a fita nas pontinhas, mesmo sendo uma peça de decoração, fique à vontade. Então, é só medir para ver se ele dá toda a extensão do bracinho e se deu a extensão, é isso aí. Então, aqui a gente vai colocar o nosso aramezinho até ele chegar, né, aqui na pontinha, aqui na extremidade do nosso bracinho. E aqui na mãozinha a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente vai colocar aqui até ele chegar bem aqui na pontinha, tá? Então, vai mexendo devagar que a gente consegue, né, colocá-lo aí certinho, tá? Cortando desse tamanho, ele já fica aonde a gente deve costurar a manga, tá? Então, porque o arame vai limitar, né, o tamanho aqui do bracinho. Mas, geralmente, ó, fica 1, 2, 3, na 4ª carreira de brancos pra fora da manga. Então, agora a gente vai costurar. A costura aqui é bem simples. Então, a gente vai fazer alguns pontos de um lado pro outro pra prender mesmo essa partezinha do braço na manga, tá? Então, não precisa ser muito apertado também, porque a manga, ela precisa ter um movimento, tá? Pra que ela não fique completamente assim. Então, não é essa a ideia é que ela fique, né, um pouco mais de movimento, né, um pouco mais redondinha. Então, né, só a gente dando alguns pontinhos pra prender e unir as 2 peças. Se você preferir colar também, fica a critério seu, mas eu gosto de usar nas minhas peças menos cola possível. Então, eu optei por costurar. E agora, a gente leva o fiozinho aqui pra cima, pra gente poder arrematar o nosso fio.
Outra coisa que a gente deve observar é que as emendas estejam para o mesmo lado, tá? Então, elas ficando para o mesmo lado, dá pra gente, quando for colocar o bracinho no corpo, a gente coloca isso aqui voltado para dentro, pra ficar bem, com um acabamento bem uniforme e bem bacana. Então, o nosso bracinho tá pronto, é só você voltar o vídeo e fazer outro bracinho igual e voltar aqui pra gente continuar. Bracinhos já estão prontos, eu vou reservá-los aqui do ladinho. E antes da gente continuar colocando os bracinhos, nós vamos fazer essa partezinha aqui de baixo da pala, tá? Então, nós vamos emendar o nosso fio branco aqui na parte de trás, nessas alcinhas, ó, que nós deixamos naquela carreirinha do pescoço. Essa carreirinha aqui, ela é um pouquinho mais, como eu diria, chatinha de fazer, porque a gente já tem um corpo pronto, né? E aqui pra mim vai ser mais difícil ainda, porque eu preciso deixar essa peça inclinada pra vocês conseguirem observar o que eu tô fazendo. Então, por isso que os pontos aqui não vão fluir como de costume, tá? Mas aqui eu fiz o quê? Eu emendei o fio e fiz o meu primeiro ponto baixo. Ó, então o primeiro ponto baixo tá feito. Então, nós vamos fazer aqui, nessa carreira, 12 pontos baixos, tá? Então, nós vamos fazer essa primeira e mais 2 carreiras com 12 pontos baixos. Então, aqui no pescoço, sem aumento e sem diminuição, nós vamos fazer, ó, 3 carreirinhas de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos, tá? Então, essa primeira aqui com 12 e mais 2 depois dela com 12 pontos baixos também, tá? Então, eu vou fazer as minhas 3 carreirinhas aqui de 12 pontos baixos e volto com vocês pra gente continuar. Feitas aqui as nossas 3 carreirinhas, ó, então, 1, 2, 3 carreirinhas pra fazer esse detalhe aqui do pescoço. Agora, a gente vai começar a abrir a nossa pala. Na nossa 4ª carreira, então, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vamos marcar aqui a nossa última carreira. E aqui nós vamos fazer um ponto baixo. Ó, então, mais fácil aí pra vocês. Um ponto baixo e um aumento. E nós vamos repetir esse mesmo padrão de um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. No final dessa 4ª carreira, nós teremos um total de 18 pontos baixos, porque nós tínhamos 12, então nós fizemos um ponto baixo e um aumento, e nós vamos para 18. Carreirinha finalizada, então nós fechamos aqui com 18 pontos baixos. Agora vem um ponto importante, nós vamos começar a fazer os aumentos aqui na lateral. Então, observa se a sua emenda tá ficando bem certinho aqui na parte de trás. Se isso não estiver acontecendo, se a sua emenda não estiver na parte de trás, por algum motivo, você faz pontos, né? Por exemplo, se a sua emenda tá terminando aqui, você faz pontos baixos até chegar na parte de trás, porque senão vai dar errado, tá? Porque a gente precisa aumentar aqui nas laterais e as medidas dos pontos que eu vou passar aqui é para as laterais, e começando aqui na parte de trás. Se o seu não tiver na parte de trás, não vai dar certo. Então, de novo, observa se a sua carreira, né, a sua emenda está na parte de trás da peça. Se não tiver, você faz pontos baixos até que ela fique bem certinho aqui na parte de trás. Então, agora vamos fazer a nossa 5ª carreira. E aqui nós vamos fazer um ponto baixo, vamos começar a nossa carreira com um ponto baixo. E nós vamos fazer uma sequência agora de 4 aumentos. Então, eu já fiz um ponto baixo. E aqui nós vamos começar. Primeiro aumento. Segundo aumento. Gente, pra mim tá bem difícil de tecer, porque eu preciso mostrar pra vocês. Mas paciência aí que a gente consegue, né? Pra vocês vai estar mais fácil, porque você vai colocar ela na posição pra ficar mais confortável. Aqui eu não tenho muita escolha. Ó, então ficou 3 aumentos. Aqui o último 4º aumento.
Ó, então, eu já fiz aumentos aqui na lateral da nossa pala. Agora, vem aquela parte reta. Aqui nós vamos fazer 5 pontos baixos. Então, vamos começar aqui. Primeiro ponto baixo. Segundo ponto baixo. Terceiro. Quarto. Quinto ponto baixo. Agora, nós vamos fazer novamente uma sequência de 4 aumentos, tá? Então, vamos lá. Primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. E por último aqui, o quarto aumento. E agora, para finalizar a nossa carreira, 4 pontos baixos até a nossa marcação. Então, fizemos 2, 3, e aqui por último, vamos tirar a marcação, 4 pontos baixos. Vamos marcar de novo e vamos recapitular o que nós fizemos aqui nessa carreira. Ó, então, começamos com 1 ponto baixo, 4 aumentos, aqui na frente 5 pontos baixos, 4 aumentos e 4 pontos baixos aqui no final. Fechamos a carreira com 26 pontos baixos. Agora, nós vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, a gente começa aqui com 1, 2 pontos baixos. E agora, uma sequência de 6 aumentos. Então, nós vamos começar. Primeiro aumento. Vou dar uma acelerada, tá? Seis aumentos. Agora aqui, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, novamente, mais uma sequência de 6 aumentos. Então, vou acelerar de novo. Então, fizemos aqui 6 aumentos e agora nós vamos fazer pontos baixos até o final da carreira. 1, 2, 3, 4, 5 e o último ponto baixo aqui, 6 pontos baixos. Fechamos a nossa carreirinha aqui com um total de 38 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer 3 carreiras, né? Então, novamente, 3 carreirinhas de ponto sobre ponto com 38 pontos baixos, tá? Então, são 3 carreiras de pontos sobre pontos, tá? Então, eu vou fazer as 3 carreirinhas, ó, sem aumento e sem diminuições. Então, são 3 carreirinhas e já volto aqui com vocês. Finalizamos aqui as nossas 3 carreirinhas, ó, então fizemos, contando com essa daqui, né, 1, 2, 3 carreiras. Já até cortei o meu fio aqui, nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, só pra gente finalizar aqui a nossa pala. E agora a gente vai fazer um acabamento. Então, nós vamos voltar com o nosso fio dourado. É o nosso fio Encanto, mas você usa o que você usou aqui na barra, tá? Então, se você tiver usado um fio diferente, usa o mesmo aqui pra pala. O que nós iremos fazer aqui é bem simples, é uma carreira de ponto baixíssimo por toda a volta. Vamos emendar o nosso fio dourado só
na alcinha de trás e nós vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo só pegando nessa alcinha de trás. Então, por toda a volta, só apenas na alcinha de trás. Aqui o nosso nozinho, a gente faz um ponto baixíssimo aqui no nosso nozinho. E aí, a gente segue por toda a volta, tá? Só pegando o fiozinho de trás. Carreirinha finalizada. Então, agora é só a gente cortar o nosso fio, arrematar e esconder, né, todos esses pedacinhos de fio que ficaram. Então, eu vou dar uma acelerada aí nessa parte. Pala pronta. Aqui a gente tenta disfarçar o máximo possível aqui dos fios. Esse fio aqui escorrega, né? Ele ficou um pedacinho aqui. Eu vou cortar. E olha só que lindo que ficou o detalhe dessa pala, toda fofa e delicada com esse fio dourado. Agora nós vamos alfinetar e prender os nossos bracinhos, tá? Então, nós vamos levantar aqui a pala. E aí, nós vamos verificar as emendas aqui do bracinho, né? Lembra aquela parte da emenda que a gente ia colocar pra dentro? Então, nós vamos posicionar o bracinho aqui bem do ladinho do corpo. Aí, agora é um momento importante que a gente verifica se o bracinho tá certinho. Tem que colocar ele bem certinho do ladinho do corpo. Do outro lado, a gente faz a mesma coisa. Verifica se eles estão na mesma altura. Observa. Então, a gente olha assim de cima. Ó, se tá posicionado na lateralzinha do corpo. Do outro lado também. Então, aqui tá ok. Então, agora a gente vai prender os nossos bracinhos. Nós vamos inserir o nosso fio em qualquer região aqui das costas. E nós vamos sair aqui no primeiro bracinho. Aí nós temos que tomar cuidado porque dentro do bracinho a gente tem um arame, né? Então, cuidado, né, com esse arame aí. A gente vai precisar desviar dele pra gente conseguir fixar o nosso bracinho, tá? Então, vou deixar uma parte pra gente poder arrematar depois. E a partir desse bracinho aqui, sair no bracinho. Vou inserir a agulha de novo e já vou sair lá do outro lado, lá no outro bracinho. Se você tiver uma agulha maior, isso já facilita o trabalho, que você consegue já sair direto no outro. Se você não conseguir, você sai aqui no meio do corpo, enfia a agulha de novo e vai pro outro bracinho, tá? Então, eu trouxe aqui o fio para o bracinho de cá. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou inserir o fio, né, desviando aqui do arame que tá no meio do bracinho. Vou atravessar lá pro outro lado de novo. E vou fazer esse movimento de atravessar pelo menos umas 3 ou 4 vezes, pro bracinho ficar bem firme. Finalizei aqui, então agora eu vou inserir o fio aqui e vou sair aonde nós começamos com o fio preto e deixamos aquele espaço para poder arrematar. Agora a gente tira os pedacinhos de enchimento que saíram pra fora
E no fio preto, né, ele fica muito aparente. Então, a gente tira todo esse excesso. E os nossos bracinhos, olha só, são bracinhos que estão com articulações, né? São bracinhos articulados. Agora, a gente desce a nossa pala e ela se encaixa perfeitamente nos nossos bracinhos. Olha que coisa mais charmosa que ficou.